Olá! A aula de hoje é sobre educação inclusiva e ensino de geometria. Para a aula de hoje, nós convidamos o professor Dr. Éder Pires de Camargo, que é professor da Unesp de Ilha Solteira. O professor Éder, ele é cego e ele tem aí grande experiência no ensino de ciências e matemática para alunos deficientes visuais. Ele vai apresentar para vocês os conceitos do que é verdadeiramente uma educação inclusiva e vai apresentar também algumas atividades, tá, que vocês podem realizar com seus alunos deficientes visuais e videntes. Bora lá assistir? Olá! A inclusão é um paradigma que se aplica aos mais variados espaços físicos e simbólicos. Os diferentes grupos de pessoas, nos contextos inclusivos, têm suas características valorizadas e deles participam efetivamente. Educação inclusiva é uma dimensão da educação social. Deve estar presente no lazer, no trabalho, na arquitetura, etc., mas principalmente no pensar e no agir. Os alunos da educação inclusiva são todos os alunos, com foco aos historicamente excluídos do processo educacional. Diferentemente da educação especial, os alunos que têm direito a esta modalidade de ensino são os alunos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação. Passemos agora ao conceito de desenho universal. Esse conceito concorda com a perspectiva inclusiva. O artigo 3, inciso 2 da Lei Brasileira de Inclusão afirma que desenho universal, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem utilizados por todas as pessoas sem a necessidade de adaptação e ou projetos específicos, incluindo aí os recursos de tecnologia assistiva. Vamos a um exemplo de material para o ensino de geometria construído nesta perspectiva? Este é um material, é uma maquete tátil visual e ela segue os padrões, o paradigma do desenho universal, quer dizer, ela não é uma maquete que deve ser aplicada apenas para alunos com deficiência visual. Ela deve ser aplicada, trabalhada em sala de aula, em contextos onde participem alunos que enxergam e alunos que não enxergam. Porque os alunos que enxergam, por exemplo, eles podem observar esta maquete que está representando aqui um triângulo retângulo pela observação visual e pela observação tátil. É muito importante considerar que os alunos que enxergam devem perceber o material tatilmente e visualmente. E os alunos com deficiência visual, cegos ou com baixa visão, devem tatear se forem cegos e se tiverem baixa visão, tatearem e observarem com o seu resto de visão, com a condição visual que tiverem, a maquete através do resto de visão que tem, né? Esta é a ideia do desenho universal, um material para a participação dos indivíduos, dos alunos, a partir da diversidade que os caracterizam. Não um material apenas para um aluno, por exemplo, que tem deficiência visual, trabalhar separadamente, trabalhar à parte na sala de aula, enquanto, por exemplo, os alunos videntes ficam trabalhando no seu material, na apostila, separadamente com o professor. Então, a ideia do desenho universal é isso, nós produzirmos materiais explorando a diversidade, o que caracteriza todos os alunos e onde todos possam participar coletivamente, tá certo? Então, como que esse material aqui foi construído? Ele foi construído a partir de uma base de isopor, uma coisa muito simples, né? Uma base de isopor, também papel EVA, para poder dar contraste, inclusive contraste tátil e visual. Depois, a representação do triângulo retângulo
foi feita com uma vareta plástica, uma opção de material. Isso poderia ter sido feito também com barbante, poderia ter sido feito com barbante. Poderia ter sido feito com madeira, poderia ter sido feito com uma vareta de madeira, poderia. Com arame, poderia. A opção aqui foi por um material plástico, né, que é bastante interessante e fácil de encontrar, né? A representação dos ângulos, o ângulo reto e dos outros ângulos internos ao triângulo, com o papel Paraná, né? Tudo isso foi fixado na base de EVA com cola quente. Há também aqui as indicações nos lados do triângulo, né, de suas medidas, com arames, né? Por exemplo, aqui, ó, a hipotenusa do triângulo, ela tem uma medida de 5 unidades de comprimento. São unidades aleatórias aqui, são unidades iguais, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades de comprimento. Esse outro lado, né, um dos catetos, 1, 2, 3 unidades. Eu sou cego. Notem que eu sou cego, estou aqui com muita tranquilidade manipulando aqui esse triângulo retângulo, né? Esse outro cateto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 unidades de comprimento. Note que no processo de ensino, para um aluno que tem deficiência visual, vamos aqui pegar como exemplo que você está ensinando, você professor aí está ensinando um aluno que tem deficiência visual. A hipotenusa, né? A hipotenusa. Ela é o lado que se opõe ao ângulo reto de 90 graus. O ângulo reto está representado aqui pelo papel Paraná, né? Muito perceptível pelo tato. Se opõe aqui ao ângulo de 90 graus. Este lado aqui, que eu estou indicando pela mão, através da observação do tato. Então temos aqui o ângulo de 90, o ângulo reto, né? Esse ângulo representado pelo papel Paraná. A hipotenusa, o ângulo que se opõe, o lado que se opõe, né, ao ângulo de 90 graus. Cateto oposto e cateto adjacente. Isso vai depender do ângulo de referência que eu adoto. Por exemplo, se eu adoto esse ângulo que eu estou tocando com as minhas mãos aqui como um ângulo de referência, o cateto oposto será o que se opõe a ele. No caso, o lado com 3 unidades de comprimento. Com 3 unidades de comprimento. Consequentemente, o cateto adjacente, o lado de 4 unidades de comprimento. Se eu adoto este ângulo como um ângulo de referência, o cateto oposto será o de 4 unidades de comprimento e o cateto adjacente, o de 3, dizendo melhor, o de 3 unidades de comprimento. É importante mencionar que visão e tato, elas compartilham significados em termos de percepção, né? Ou seja, quando você observa visualmente e tatilmente significados geométricos, os significados geométricos eles são compartilháveis pela visão e pelo tato. Por isso que os conceitos de geometria, eles podem ser ensinados através dessas representações tátil-visuais em ambientes que contêm alunos com e sem deficiência visual. Um outro tema que eu gostaria de abordar nesta videoaula é que não é tudo no ensino que nós devemos partir da ideia de identidade, de que tudo deve ser identitário ou igual para os alunos. Os alunos possuem suas especificidades, sejam esses alunos com deficiência visual ou esses alunos videntes. Por exemplo, algo muito importante sobre especificidade, e no caso do ensino da matemática para os alunos com deficiência visual, refere-se à realização de cálculos.
Alunos com deficiência visual, quando vão realizar cálculos, necessitam de se relacionarem com a matemática de uma forma bastante específica. Algo sobre isso é o Braille. O Braille é algo específico para alunos com deficiência visual lerem, escreverem e realizarem cálculos. Eu vou propor uma tecnologia diferenciada para alunos com deficiência visual realizarem cálculos, que é a associação entre o ledor de tela NVDA, que é um ledor de tela gratuito, que você instala em qualquer computador, e a linguagem de programação LaTeX. Por que isso? Porque o LaTeX ele permite com que você escreva matemática de forma acessível com o ledor de tela NVDA. E você, dessa forma, dá acessibilidade à pessoa com deficiência visual na resolução de cálculos. Eu peço para que você acompanhe agora a tabela 1, em que há uma relação entre os símbolos matemáticos, os mais utilizados no nível médio e no nível fundamental da educação, escritos em LaTeX e que são lidos pelo NVDA. Vamos lá. A soma. A soma é o nosso símbolo tradicional, o símbolo de mais, né, que nós conhecemos em LaTeX, é realizado pelo símbolo de mais. A subtração, o sinal de menos, que o NVDA ele lê como hífen. A multiplicação em LaTeX, o LaTeX utiliza o asterístico. A divisão, o LaTeX utiliza a barra. O igual é o mesmo símbolo, o símbolo de igual. A potência, o LaTeX utiliza o sinal de circunflexo. E raiz é o símbolo SQRT. Eu gostaria de dar apenas uma explicação do porquê o LaTeX se mostrou acessível. Por exemplo, se você faz o símbolo de raiz quadrada no código equation, nenhum ledor de computador, nem o NVDA, ou o JAWS, ou o Orca do Linux, ou o Virtual Vision vai ler, porque estes ledores entendem estes símbolos do equation como uma figura. Um outro detalhe importante, se você desenha uma potência, por exemplo, como 10 elevado ao quadrado, você desenha o 10, coloca o 2 e faz subscrito, e você vai ler este número por qualquer um desses ledores que eu disse, eles lerão isso como 102. Então, isto é muito interessante, é necessário, portanto, escrever potências de uma maneira diferenciada para que a pessoa com deficiência visual possa ter acesso a esses números. A partir disso, eu resolverei agora 2 exercícios sobre o Teorema de Pitágoras, utilizando a associação entre o NVDA e a linguagem LaTeX. Vamos a eles. Agora façamos um triângulo. Consideremos um triângulo retângulo. Patente composto por medinho por 3cm, patente adjacente 4cm, obtenemos hipotenusa. Vamos considerar então um triângulo retângulo, né, em que, só eu pegar aqui nos meus materiais, né, eu tenho aqui 2 triângulos retângulos, nós vamos trabalhar com os 2. É muito interessante, professor, que quando você for lecionar, você trabalhe as representações do triângulo de forma tátil visual e as contas realizadas no computador associando o NVDA e o LaTeX, porque você não consegue representar para a pessoa com deficiência visual o triângulo no computador. A pessoa com deficiência visual tem que ter acesso tátil visual. Então, a primeira questão é, nós temos um triângulo retângulo cujos catetos medem
3 centímetros, aqui é ampliado, né? 4 centímetros e a questão é para determinar a hipotenusa. Vamos agora aqui ao computador. Hipotenusa. Denominemos a hipotenusa de H G, H, I, cateto. e os catetos, cateto oposto. Oposto. G, X. X Igual. igual a 3cm. 3 centímetros I, cateto. e o cateto oposto, Y igual. Y igual a 4cm. 4 centímetros. Cateto. Denominemos hipotenusa de H e cateto oposto que X igual 3C. H2 igual X2. Aplicando então o teorema de Pitágoras, né, o teorema de Pitágoras, que ele diz que o quadrado da hipotenusa, h ao quadrado, é igual ao a soma do quadrado dos catetos, y ao quadrado mais x ao quadrado. Né? Escrito em latex, isso fica assim, H2 H circunflexo. h circunflexo 2 2 igual. igual X circunflexo. x circunflexo 2 mais y circunflexo 2. É interessante que o aluno com deficiência visual, ele saiba identificar esta linguagem, h circunflexo 2 como sendo h ao quadrado, x circunflexo 2 como sendo x ao quadrado, y circunflexo 2 como sendo y ao quadrado. Esta é a simbologia, este é o signo que ele vai aprender a identificar. Substituindo as variáveis aqui, nós teremos H2 igual 3, 2, H. h circunflexo 2 igual 3 circunflexo 2, Circunflexo 2 ou 3 ao quadrado, mais 4 circunflexo 2. 4 circunflexo 2, 4 elevado ao quadrado. H2 igual 9H. Nós teremos então h circunflexo 2 2 igual. igual 9 mais 9 mais 16. H igual H igual. SQRT. H igual SQRT, que é a simbologia de raiz quadrada, Abre parênteses. 25. abre parênteses 25. 9 mais 16. Página 4H igual 5cm. H é igual a raiz quadrada de 25 é 5 centímetros. 5 centímetros que são as dimensões aqui da hipotenusa. Né? Um comentário, para os alunos cegos, a palavra elevado não faz sentido quando se trata de potência. Essa palavra elevado é uma palavra que provém bastante da cultura de videntes. Porque veja só, quando nós dizemos 2 elevado à quarta potência, as pessoas que enxergam estão escrevendo o número 2 na base e o número 4 na parte superior desta representação, por isso que se diz elevado. Uma pessoa que tem deficiência visual, uma pessoa que é cega, ela não vai enxergar isto quando, por exemplo, ela escreve uma potência escrita, quando ela escreve isto em braille. Então, esta é uma forma muito particular de quem enxerga representar potência. Então, note que isto entra em um conflito entre a cultura dos videntes e a cultura dos cegos. Por isso que na forma do latex representar ficaria 2 circunflexo 4. Nós temos aqui, na verdade, que comunicar às pessoas o significado da potência, que é a multiplicação, várias vezes a multiplicação do mesmo número por ele mesmo. Façamos agora a próxima questão. Exemplo 2. Exemplo 2. Considere um triângulo retângulo de hipotenusa 13cm. Se seu cateto oposto. Vamos considerar agora um outro triângulo retângulo, né? Temos aqui a representação do outro triângulo retângulo, uma hipotenusa de 13 centímetros, aqui nós temos uma hipotenusa, é lógico que as dimensões aqui são outras, é apenas uma representação. No problema, 13 centímetros, aqui nós temos 13 unidades de comprimento. Um dos seus catetos mede 5 centímetros, aqui 5 unidades de comprimento, e a questão é determinar o outro cateto, né? Vamos então, utilizando o NVDA associado com o latex, determinar aí o cateto. Valor de seu cateto adjacente. O valor do cateto adjacente, né? Quer dizer que estamos considerando como um ângulo de referência esse que eu estou indicando com as minhas mãos aqui. Em branco. H2 igual X2 mais Então, circunflexo 2. a hipotenusa elevado ao quadrado, né? Na linguagem de videntes, h circunflexo 2 igual X circunflexo x circunflexo 2 2 mais mais y circunflexo 2. 13 2 igual circun 2. 13 circunflexo 2, quer dizer, 13 elevado à segunda potência, que é a hipotenusa, igual X
circunflexo 2, x circunflexo 2, vamos chamar o cateto adjacente de x, mais 5 circunflexo 2, 5 à segunda potência. 169, Bom, 13 ao quadrado é 169, igual x circunflexo 2 mais 25, que é 5 elevado à segunda potência. Subtraindo 169 e x elevado ao quadrado dos dois lados da equação, né, nós teremos, subtraindo 169, x2 nos 169, 100, subtraindo isso, nós teremos x2 igual 100, multiplicando a equação por x, nós teremos menos x circunflexo 2 do lado esquerdo da potência e do lado direito, do lado esquerdo da equação e do lado direito, menos 144. Multiplicando por menos 1 os dois lados da equação, nós teremos x2 igual circunflexo, x circunflexo 2 igual a 144. assim, x igual Assim, x circunflexo, igual SQRT, x igual a raiz quadrada, SQRT, 144, de 144. Portanto, x igual x é igual a 12, né? O cateto adjacente terá a medida de 12 unidades de comprimento, no caso do nosso problema, 12 centímetros. 12 centímetros. Finalizando, saber educar alunos é saber lidar com suas identidades e diferenças, com suas particularidades e com aquilo que é comum entre eles. Tenha bons estudos e até uma próxima oportunidade.